Nos últimos dias, nós fomos bombardeados aí de notícias relacionadas ao PL 1087. Na verdade, desde que ele foi protocolado na Câmara, que existia ali uma certa indefinição sobre o seu futuro, será que avançaria ou não? Nós vimos avançar na Câmara dos Deputados de forma muito rápida, sendo aprovado praticamente do texto, o mesmo texto que foi protocolado. E quando chegou no Senado Federal, nos deu uma impressão de que nós teríamos um debate mais aprofundado a respeito da matéria. Algumas emendas foram protocoladas, mais de 80 emendas foram protocoladas, na verdade, mais de 100 emendas foram protocoladas, e ficamos com o sentimento de que esse assunto seria mais debatido, né? Eu lembro que ali em outubro, no início de outubro, nós estávamos discutindo sobre essa questão do prazo para a deliberação dos lucros. Eu até fiz uma live, e nessa live eu falei sobre a sugestão que mandei para o senador Exalci Lucas, da gente utilizar o prazo ali que está previsto na 6.404, para que as empresas tivessem até abril do ano seguinte para deliberar a respeito dos lucros. Mas a verdade é que o texto avançou no Senado Federal com praticamente nenhuma modificação essencial na sua estrutura de conteúdo do texto, tá? Nós tivemos o acolhimento parcial de uma emenda, nós tivemos algumas pequenas modificações, mas nada que alterasse o escopo, o contexto, a essência daquilo que era o PL 1087. E não é mais minha surpresa, tá? Eu ia dizer para minha surpresa, mas não é mais uma surpresa. O que eu mais tenho visto nos últimos dias são pessoas falando a respeito dessa matéria e, honestamente, sendo bem transparente, como eu sempre busco ser com vocês, sem o mínimo de fundamentação e base, tá? Sem o mínimo de fundamentação e base. Eu chego a me assustar, professores. Eu chego a me assustar. O pessoal me compartilha vídeo comigo, compartilha vídeo no grupo da mentoria, compartilha vídeo no meu Instagram, que eu fico sem acreditar no que eu tô ouvindo, tá? E o pior de tudo é que quando a gente vai ver, tem vários profissionais comentando, tem vários profissionais compartilhando, acreditando naquilo que está sendo disseminado, tá? E quando eu pensei em fazer essa live, qual era a minha ideia? Rapaz, nós vamos trazer aqui uma visão bem... Não é multidisciplinar, porque nós estamos falando da mesma matéria que é de natureza contábil e tributária. Mas é sobre a ótica do ponto de vista de abordarmos as questões essencialmente tributárias, abordarmos também a interseção com a parte societária, e o professor Felipe Teixeira tem profunda experiência no direito empresarial, no direito societário, e, obviamente, as questões de natureza contábil, com mais profundidade, saindo daquilo que é mais trivial, básico, saindo daquilo que é mais essencial, e, obviamente, ninguém melhor do que o professor Marcos Lima para estar aqui conosco, discutindo também com essa ótica. E assim, aproveitando para criar esse contexto inicial, como eu disse, né? Dentre as emendas, que foram muitas coisas foram abordadas, tá? Muito do que nós vamos discutir aqui com vocês como problematizações a respeito do texto do PL e que vão gerar dificuldade operacional para os contadores e, obviamente, risco de tributação para os empresários, são coisas que, durante o trâmite, principalmente no Senado Federal, foram abordadas nas emendas. E aqui eu faço questão de reforçar o trâmite legislativo, porque eu vi muitos comentários, principalmente nos posts do CFC e também nas redes sociais em geral, das pessoas comentando esse trâmite legislativo sem entender como é que as coisas funcionam, tá? No próprio post do CFC, o CFC, na última semana, ele publicou, né, que entregou ao governo uma nota técnica fundamentando o pedido de vetos parciais ao texto do PL. E lá nos próprios comentários tinha muita gente, o CFC acordou agora, o que o CFC estava fazendo, onde é que estava, os conselhos não fizeram nada. Pessoal, entendam, na Câmara dos Deputados não houve nenhuma discussão com a sociedade, tá? Não houve nenhuma discussão com a sociedade, isso é um fato, tá? Isso é semelhante demais ao que aconteceu com a emenda constitucional 132, quando ela ainda era PEC 45A de 2019, lá no Senado, lá na Câmara, perdão, que também não houve discussão. Foi aprovada assim, na Câmara dos Deputados. Isso também aconteceu com o PL. Quando chegou no Senado,
foi que houve algum nível de discussão e de debate. Isso também aconteceu aqui com o PL 1087. Quando chegou no Senado, é que alguns senadores tiveram articulação, fizeram movimentações para poder movimentar aqui essa questão das emendas. Mas lembrem-se, os senadores, eles não têm um caráter e competência muito técnica tributária nem contábil. Então, essas emendas, elas foram oriundas de quem? Da sociedade civil organizada, a partir das entidades. Nós tivemos emendas que foram fundamentadas e defendidas pela OAB, nós tivemos emendas que foram oriundas de trabalho e discussões com o Conselho Federal de Contabilidade. Só que quem tem competência para protocolar a emenda é o senador. Então, o Conselho Federal de Contabilidade pode entregar 300 estudos lá no gabinete dos senadores, mas não é o Conselho Federal de Contabilidade que tem competência para protocolar uma emenda. Então, quando a emenda sair, vai sair no nome do senador. É óbvio, isso é uma questão óbvia, tá? Então, nós tivemos... Eu estou trazendo isso do âmbito do sistema só para ilustrar o debate com relação ao trâmite legislativo, tá? Então, assim, nós tivemos várias e várias discussões. Eu vi o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, vice-presidente, fazendo reuniões nos gabinetes dos senadores, fazendo visitas, apresentando estudos, apresentando discussões, levando sugestões de emenda. Algumas delas, como eu disse, foram acatadas. É o caso da emenda 21. Eu vou até pedir para a equipe compartilhar aí a tela. Só para demonstrar a vocês, nós temos aqui, ó, dentro do PL 1087, no seu trâmite, nós tivemos mais de 150 emendas, né? 150 emendas aqui é o último, agora do dia 5 de novembro. Mas nós tivemos o caso da emenda 21, eu vou pegar aqui para ilustrar, que era a emenda que muita gente estava dizendo, é essa que a OAB está defendendo, que é a emenda que fala exatamente que não existam prazos nenhuns, ó, os lucros e dividendos relativos aos resultados apurados no ano calendário de 25, independente de data de deliberação ou distribuição. Então, isso aqui era uma das emendas. Nós tínhamos a emenda número 30 do senador Exalci Lucas, que foi aquela que eu mostrei para vocês, que eu participei da elaboração dela, onde a gente falava exatamente do prazo nos termos do artigo 132 da 6.404, que é até o dia 30 do ano subsequente, a gente tendo ali 4 meses para fazer essa deliberação. Então tiveram emendas, houve um trâmite. Só que agora, quando nós chegamos já na aprovação, nesse texto final, nessa versão definitiva, qual é a instância e a competência competente? O governo federal, porque vai para a sanção presidencial. Então, compete a ele agora definir o que é que ele vai sancionar ou não.